Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Lilian, né? Quanto tempo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Que é assunto do nosso roteiro. Eu não vou ficar explicando com os textos do roteiro passo a passo por conta do vídeo não ficar muito longo, tá? Mas leiam aqui o roteiro com calma, com atenção. E aí, basicamente, o que o roteiro vai falar? Que grandezas diretamente proporcionais acontece quando eu tenho duas grandezas, né? Lembrando que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar, né? Comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade e assim por diante. E aí, se eu tenho duas grandezas, eu vou comparar ali essas duas e eu vou ter uma variação, né, nessas duas grandezas. E se acontecer de uma dobrar a outra também, uma triplicar a outra também, uma foi dividida em duas partes, a outra também. Então, tenho grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, as duas grandezas, elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. E aí, eu tenho dois exemplos. Então, olhem a tabela, tá? Percebam que aqui, ó, nos valores da tabela, de 300 para 600, multiplicou por 2. De 20 para 40, também multiplica por 2. Eu tenho uma proporcionalidade direta. Eu sei que se eu aumento a distância, né, para um automóvel percorrer, vai aumentar a quantidade de litros de combustível. Né, e esse aumento é proporcional. Então, se dobrou a distância, vai dobrar a quantidade de litros de combustível. Então, tenho uma situação aqui de grandeza diretamente proporcional, tá? Já na grandeza inversamente proporcional, é o contrário. A gente vai perceber que se uma grandeza dobra, a outra reduz a metade, né? Então, uma multiplica e a outra divide, né? Que foi aqui o caso do exemplo da tabelinha do exemplo 1. Então, tem uma velocidade que está em quilômetros por hora e um tempo em hora, né? E aí eu sei que se eu aumentar a velocidade de um automóvel, ele vai gastar menos tempo para percorrer uma mesma distância, tá? Então, aqui no probleminha fala que a distância entre duas cidades é aproximadamente 200 quilômetros. Então, se uma pessoa está indo de uma cidade a outra e tem essa distância de 200 quilômetros, ela está numa velocidade de 50 quilômetros por hora, ela vai gastar 4 horas para percorrer essa distância aqui. Mas ela está indo o dobro mais rápido, ó, 50 vezes 2 é 100. Então, ela vai gastar metade do tempo. Então, 4 dividido por 2 que dá 2. Então, no inversamente proporcional, eu tenho que, enquanto uma multiplica, a outra divide pelo mesmo valor, tá? Que é a nossa constante de proporcionalidade. E aí, essa constante de proporcionalidade também está falando aqui no texto, no roteiro, tá? Então, o que a gente vai perceber, né? Que se eu divido, né? Que nem esse primeiro exemplo aqui é um exemplo de proporcionalidade direta. Então, se eu faço a divisão, está representada aqui através dessas frações, tá? Então, se eu faço a razão, a divisão entre as grandezas e dá sempre o mesmo resultado, eu tenho uma constante de proporcionalidade aqui. E como esse resultado é constante, eu vou ter uma proporcionalidade direta. Agora, se eu pegar uma tabela onde esses valores, o produto, né, a multiplicação é constante, ó, 2 vezes 30, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 1 vezes 60. Então, o produto, a multiplicação é constante. Então, tem grandezas inversamente proporcionais, né? Porque uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo na mesma proporção. E o resultado da multiplicação é constante, então inversamente. Agora, se na minha tabela os dois valores, as duas grandezas estão aumentando na mesma proporção, tá? Ó, para cada uma hora aumenta 20 impressões, né? Então, do 2 para o 3 aumentou 1, do 40 para o 60 aumentou 20, do 3 para o 4 aumentou 1,
Dos 60 para 80 aumentou 20. Então, para cada 1 hora aumentou 20 impressões. Então, eu tenho uma constante aqui. Mas se eu dividir, né, esses resultados, dá o mesmo. Eu posso pegar 2 dividido por 40 ou 40 dividido por 2 aqui para analisar essa constante. Tanto faz. Mas se a divisão é constante, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, lembrar disso. Divisão constante, diretamente proporcional. Agora, se o meu produto, se a minha multiplicação, que é constante, eu tenho a proporcionalidade inversa, tá? Então, a primeira atividade que a gente vai resolver é a atividade 2 do roteiro, onde nós temos, né, uma tabela, né, um quadro, com algumas informações registradas. Então, tem aqui a quantidade de suco que foram comprados, e tenho também o valor pago, né, por cada quantidade de suco que for comprado. Então, eu tenho 1 litro de suco, pagou R$3. 2 litros de suco foram pagos R$6. Para 3 litros pagou 9. 4 litros custaram 12. 5 litros 15 e assim por diante. Tenho também, né, a razão entre os litros de suco comprados e o valor pago. Então, pegou os valores da tabela, 1 dividido por 3, 2 dividido por 6, 3 dividido por 9, 4 dividido por 12, 5 dividido por 15, 8 dividido por 24 e 10 dividido por 30. Aí no item A, pergunta quais são as grandezas que estão expressas no quadro. Então, grandezas é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. Então, no caso aqui, é a quantidade de litros de suco e o valor pago em reais. Então, as grandezas são litros de suco e valor pago. Aí no item B, ele pergunta o que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre os litros de suco e o valor pago. Então, nós temos que a razão, né, as razões ali, quando eu falo razões, eu estou falando da divisão. Então, se eu dividir essas duas grandezas, o que eu vou observar? Então, essas razões, essas divisões já estão expressas aqui na tabela, tá? E o que a gente vai observar? Que a primeira razão é o 1/3, né? Que divide 1 por 3. A segunda razão, no caso ali, 2/6, eu posso pegar os 2/6 e simplificar. 2 dá para dividir por 2 e 6 também dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 deu 1, 6 dividido por 2 deu 3. Então, eu também tenho 1/3. Aí, a mesma coisa foi feita aqui, né? 3 nonos. Então, vou pegar o 3 nonos e vou simplificar. 3 divide por 3, que dá 1. 9 divide por 3, que dá 3. Então, também tem a razão 1/3. Então, aqui foram simplificadas, ó. 4 dividido por 4 deu 1, 12 dividido por 4 deu 3. Então, tem 1/3. Para 5 quinzeavos, a mesma coisa. Então, eu tenho, ó, 5 dividido por 5 deu 1, 15 dividido por 5 deu 3. Então, tem 1/3. Mesma coisa aqui, ó, 8 dividido por 8 dá 1, 24 dividido por 8 dá 3. Então, tem a razão 1/3. 10 dividido por 10 deu 1, 30 dividido por 10 deu 3, então 1/3. Então, todas essas razões, todas essas divisões, quando eu faço a simplificação, eu acho frações que são equivalentes. Então, o que eu observo, né, em relação a essas razões? Que elas são iguais a 1/3, né? Então, a razão de proporcionalidade entre os litros de suco e o valor pago
são iguais. Né? E qual é esse valor aí, essa razão? Eu posso falar que o K, que é a constante de proporcionalidade, é igual a 1/3. Porque todas essas simplificações me deu esse resultado. Aí no item C, ele pergunta: o que você pode concluir quando duas grandezas têm a mesma razão de proporcionalidade? Então, neste caso aqui, como eu tenho o valor K constante de 1/3, né, tem a mesma razão, então eu posso afirmar que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Porque eu tenho que lembrar que razão é divisão. E a divisão entre as grandezas é constante. Então, toda vez que a divisão for constante, a razão for constante, proporcionalidade direta. Então, eu posso afirmar que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, para mim afirmar que são diretamente, a divisão constante. E que a gente observa também na tabela que uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta na mesma proporção. Eu posso falar que o valor pago é 3 vezes maior que a quantidade de litros comprados. Porque se eu multiplicar os valores da primeira linha por 3, dá o valor da segunda, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. E 10 vezes 3, 30. Então, proporcionalidade direta também acontece isso na tabela. Isso ajuda a identificar. Mas para justificar, eu vou ter que pensar aqui nessa razão constante. Então, a atividade 2 era isso. Agora a gente vai para a atividade 3. Essa atividade 3 ela foi retirada de um livro didático, uma atividade adaptada desse livro. Então, nós temos que um saquinho com 24 balas será repartido entre crianças. Com essa informação, complete a tabela que relaciona a quantidade de crianças com a quantidade de balas que cada uma receberia. Então, aqui, a hora que a gente lê esse problema, a gente já vê o quê? Eu tenho uma quantidade de balas que é fixa, é constante, tenho 24 balas. Aí, se eu aumentar a quantidade de crianças que irão receber essas balas, a quantidade que cada uma vai receber vai diminuir. Então, conforme o número de crianças aumenta, né? Se a gente olhar aqui a tabela, ó, 2, 3, 4, 8, o que eu já sei? Que essa quantidade aqui vai diminuir, ó, de 12 já caiu para 8. Então, aqui aumenta, aqui diminuiu. Então, isso já é um indício, né, de eu ter uma grandeza inversamente proporcional. Mas, além dessa questão do aumentar e diminuir, eu tenho que analisar também, para saber se é inversamente, o produto entre as grandezas, tá? Que é o que a gente vai analisar aqui na tabelinha, tá? Mas analisar a situação, analisar as grandezas envolvidas, ajuda a saber se vai ser uma coisa ou outra, tá? Que para ser direta, as duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção. E aqui eu já percebi que uma está aumentando e a outra vai diminuir, tá? Aí, para completar a tabelinha, eu tenho que pensar que eu tenho que pegar essas 24 balas agora e dividir para 4 crianças. Então, se eu pegar 24 dividido por 4, 6 vezes 4, 24, zerou. Então, com 4 crianças, cada uma recebe 6 balas. Agora, eu tenho 8 crianças, então 24 dividido para 8. Então, cada uma vai receber 3, porque 3 vezes 8, 24. Então, coloco 3 aqui. Aí está perguntando, essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Então, para ser direta, eu analiso a divisão, né? A razão entre as grandezas. Para ser inversamente, eu tenho que analisar o produto, a multiplicação. Então, como eu já sei que uma está aumentando e a outra está diminuindo, eu vou analisar o produto. Eu vou multiplicar. Então, ó, 2 vezes 12
ou 12 vezes 2, eu sei que vai dar 24. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 4, 24. E 8 vezes 3, 24. Então, olha a minha constante, né? Todos esses produtos aqui deram o mesmo resultado, 24. Então, como o produto é constante, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, pois o número de crianças vezes, né, que é o produto, a quantidade de balas é igual a 24, que é igual a K, que é a minha constante de proporcionalidade, tá? Então, sempre para ser inversamente, uma grandeza aumenta, outra diminui na mesma proporção, e o produto, né, a multiplicação entre essas grandezas dá o mesmo resultado. Agora nós vamos resolver alguns itens da atividade 4. Essa atividade 4 também está no Caderno Aprender Sempre, lá na página 64. Então, agora a gente vai para a atividade 4. Ela se encontra na página 64 do Caderno Aprender Sempre, do volume 1, do 8º ano. Então, analise as informações a seguir, focando se obedecem a algum tipo de proporcionalidade, e registre suas considerações em cada uma delas. Então, no item A, eu tenho um ônibus com velocidade constante percorreu 90 km em 1 hora. Se mantiver a mesma velocidade, após 4 horas, terá percorrido 270 km. Então, a gente vai ter que analisar aqui se tem proporcionalidade ou não, e se tiver, se é direta ou inversa. Então, uma maneira de facilitar a nossa análise é pensar numa tabela que relaciona as grandezas envolvidas. Então, eu tenho quantidade de quilômetros e eu também a hora aqui, que seria o tempo de viagem. Então, eu sei que percorreu 90 quilômetros em 1 hora. E aí, depois ele fala que se mantiver essa velocidade constante em 4 horas, então, ó, coluna da hora, 270 quilômetros. O que eu já percebi? Que as duas grandezas estão aumentando. Se as duas grandezas estão aumentando, eu posso pensar na razão entre essas duas grandezas. Então, eu posso pensar na razão. Então, no caso, pegar 90 e dividir por 1 e ver que dá 90. Pegar 270 e dividir por 4 e ver que não vai dar 90. Ou então, eu pensar aqui, ó, a hora está aumentando. Quantas vezes? 1 vezes 4, 4. Mas se eu pegar 90 vezes 4, não vai dar 270, porque 90 vezes 3 é 270. Então, aqui está multiplicando por 3 e aqui está multiplicando por 4. Então, está multiplicando por valores diferentes. Eu não tenho uma constante de proporcionalidade, tá? Então, nessa situação aqui, não há proporcionalidade. Para ser proporcional, se a hora multiplicou por 4, a quantidade de quilômetros rodados também teriam que multiplicar por 4. No lugar do 270, teria que ser 360, porque 90 vezes 4 é 360. Tá? Então, eu não tenho a constante aqui de proporcionalidade. No item B, eu tenho a seguinte situação. Uma casa de salgados vende R$2 cada coxinha. Então, perceba que ele já me deu um valor constante aqui, ó, que cada coxinha custa R$2. Isso é importante identificar. Uma pessoa comprou 20 coxinhas e pagou R$40. Aí, se ela tivesse comprado 40 coxinhas, o valor pago seria de R$80?
né? Então, percebam que se cada coxinha custa 2, eu tenho um valor constante. Eu vou ter uma constante de proporcionalidade. Posso pensar na tabela também, né? Quais são as minhas grandezas? Né? A quantidade de coxinhas. Então, vou fazer só um resuminho aqui. E o valor pago. Então, eu sei que se ela comprou 20 coxinhas, ela pagou R$ 40. Se ela comprar 40 coxinhas, ela paga 80. E aqui o que a gente percebe? Que se dobra a quantidade de coxinhas, porque 20 vezes 2 é 40, o valor pago também dobrou. Então, a minha constante de proporcionalidade aqui. Então, é diferente daqui, que multiplicou por 3 e aqui por 4, não é constante. Ah, mas aqui está multiplicando pelo mesmo valor. Se uma grandeza dobrou, a outra também dobrou. É o dobro. Então, se as duas são o dobro uma da outra, eu tenho a proporcionalidade direta. Poderia ter pensado na divisão também, ó. 40 dividido por 20 dá 2. 80 dividido por 40 também é 2. Porque cada coxinha custa R$ 2. Então, eu tenho que o R$ 2 é o valor de K, que é a constante de proporcionalidade, que é o valor de cada coxinha. Então, se eu identifico isso, eu já posso afirmar que as grandezas... Então, lembrando que a quantidade de coxinhas e o valor pago são diretamente proporcionais. Aí eu posso justificar, né, que eu tenho uma constante ali, pois o valor de K, né, a constante de proporcionalidade é igual a 2. Então, se eu identifico essa constante, eu consigo justificar a proporcionalidade direta ou inversa. Eu tenho em 30 minutos, uma pessoa gastou R$ 150 no shopping. Se ela ficar 60 minutos, gastará R$ 300. Então, se eu pensar aqui só nos números, né? Cada 30 minutos, 150. Dobrou a quantidade do tempo, ó, de 30 foi para 60. Dobrou o valor, de 150 para 300. Se eu pensar só nos valores, eu tenho, né, que uma grandeza está o dobro da outra ali. Né? Então, eu teria uma proporcionalidade direta. Mas eu não posso pensar só nos valores, eu tenho que pensar na situação. O que a pessoa gasta no shopping depende do tempo que ela fica dentro desse shopping? Ou vai depender do que ela vai comprar? De quais produtos que ela está comprando? Então, eu tenho que analisar isso, as grandezas. Então, o valor pago e o tempo tem relação um com o outro, né? Tem que analisar isso. Então, eu sei que a pessoa pode passar, por exemplo, o dia inteiro no shopping e não gastar nada, né? Ou ela pode ficar lá poucos minutos e gastar muito. Então, não tem uma dependência ali entre o valor pago e o tempo. Então, aqui não existe uma proporcionalidade, porque uma grandeza não depende da outra, tá? Então, tem que tomar esse cuidado ali. Então, não há proporcionalidade. Pois o valor gasto no shopping não depende do tempo de permanência nele. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, não é analisar só os números, né? Eu tenho que analisar a situação, né? As grandezas que estão envolvidas ali, se tem dependência ou não. Então, nesse roteiro era isso. Eu espero ter contribuído aí com vocês de alguma forma. Fiquem bem, se cuidem e agradeço a atenção de todos.